Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você conhece a sua suculenta? Você sabe que espécie ela é? O que ela precisa? Quais os cuidados que ela requer? Não? Você sabia que isso é muito importante para você ter uma suculenta linda, forte e saudável na sua casa? Sim, se você quer ter o melhor resultado na sua suculenta, é importante você conhecer ela para que você possa dar o melhor cuidado possível para que ela possa também te dar o melhor resultado que ela pode conseguir, tá? E eu vou ensinar neste vídeo 2 métodos para você estar aprendendo a identificar a sua suculenta. Então, bora pro vídeo. Suculentas são seres vivos, né? Elas são plantas do reino vegetal. E assim como todo ser vivo, ela cresce, ela se alimenta, ela se reproduz, ela fica doente, ela envelhece e ela morre, como praticamente quase todo ser vivo no nosso planeta. Só que quando a suculenta ela está no seu habitat natural, ela está lá na natureza, a natureza proporciona todos os elementos que ela precisa para a sua sobrevivência. Quando você traz a suculenta, compra ela e traz para sua casa, você retira praticamente ela da natureza e traz ela para viver em cativeiro, né? Como se fosse viver em cativeiro. Então você precisa proporcionar para ela esses elementos, porque ela não consegue ter todos esses elementos à disposição delas em um vaso, por exemplo, ou em um jardim. Então você tem que estar proporcionando e saber quais são esses elementos, saber como cuidar da sua suculenta é fundamental para que a sua suculenta se desenvolva, tenha uma saúde perfeita e possa crescer e florescer e ser maravilhosa e te dar um resultado espetacular. Só que, apesar das suculentas serem muito parecidas em seu cultivo, existem particularidades em cada uma das espécies, então é importante você saber disso. Vamos entender primeiro o que é uma suculenta, né? Bom, suculenta é a denominação dada a toda planta que é capaz de reter água em sua estrutura. Então ela pode reter água em suas raízes, no seu caule ou nas suas folhas. Elas são nativas de regiões áridas ou desérticas. São regiões muito secas que chove muito pouco durante o ano. Então, para se adaptar, essas plantas desenvolveram essa técnica de retenção de água em sua estrutura para aguentar o período longo de seca. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês de algumas suculentas. Então reparem essas duas suculentas aqui, ó. Primeiro essa aqui, ó. Estão vendo? Olha que maravilha de suculenta, né? Reparem as folhas dela, ó. São folhas grossas, né? Estão cheias de água. Essa aqui é uma suculenta que retém água em suas folhas. Vejam esta então. Olha essas folhas, que gordinhas que elas são, né? Estão repletas de água. Vejam esse tipo diferente aqui, ó. Olha essa aqui, ó, a folha é fininha, porém o caule dela é mais grosso, né? Ela tem um caule mais grosso que as outras, então a água é retida no caule, igual esta outra aqui. Olha que belezinha de suculenta, olha a folha fininha, só que o caule é grosso, como vocês podem ver aqui, tá? E a famosa, né, bem conhecida aí, deixa eu pegar aqui, rosa do deserto, olha que maravilha. Ela tá meio queimadinha por causa que tá entrando no inverno agora e tem alguns filhotinhos aqui de outras suculentas que eu coloquei junto. Mas olha a rosa do deserto, folhas fininhas, os caules aqui, ó, são grossos e a raiz dela, ó, que é aqui, ó, veja que raiz grossa. Deixa eu aproximar para vocês verem. E dentro, aqui na terra, aqui não vou retirar ela, lógico, mas dentro da terra essa raiz está mais grossa ainda, forma tipo uma batata, um bulbo, que é onde ela armazena água, ela está repleta de água. Então,
essa é a forma como as suculentas sobrevivem, né? Com a retenção de água em sua estrutura. Então, o termo suculenta é devido a essa retenção de água. Dentro da suculenta, essa água misturada com as proteínas da planta, os nutrientes e tudo mais, forma tipo um suco. Então, se você aperta essas partes, vai sair um suco de um líquido, né? Que basicamente um suco. Por isso que tem esse nome de suculenta. Só que é uma denominação, e dentro dessa denominação existem famílias, espécies, muitas espécies de suculentas diferentes. Vocês viram que eu mostrei aqui algumas, e são diferentes entre si, não são da mesma família, né? Nós temos as equevérias, os calanques, as graptovérias, os sedums, os obesums, tá? São espécies, são famílias, e dentro dessas famílias existem diversas plantas, milhares de plantas. Então, quando você vai, por exemplo, numa floricultura comprar, você chega lá na seção de suculentas, você se depara com aquela maravilha de um monte de suculentas diferentes entre si. Só que elas, apesar de todas terem essa denominação suculentas, cada uma delas possui seus cuidados. Elas possuem cuidados bem parecidos entre elas, mas sempre tem uma que tem um cuidado, alguma particularidade, né? Ou outra particularidade. Algumas gostam mais de sol, outras de menos sol, algumas mais de água, outras menos, e assim por diante. Então é importante você conhecer a espécie da sua suculenta para você saber o que ela gosta, o que ela precisa, o que ela não gosta. Por quê? Para que você possa, então, proporcionar o melhor cuidado para ela que ela possa crescer linda, saudável e te dar, né, o resultado satisfatório aí, até mesmo florescer. Algumas florescem, dão flores lindas, né? E é isso que nós queremos, né? Nós queremos embelezar o nosso jardim, embelezar a nossa casa. Então, como eu faço para saber qual espécie é a minha suculenta? Quando você vai comprar, por exemplo, se você vai numa floricultura, você pode perguntar às vezes para o vendedor. Eles, na maioria das vezes, eles possuem conhecimentos, né, que possam estar te falando sobre qual é aquela suculenta, os cuidados que você precisa ter com ela. Mas se você compra, por exemplo, em um mercado, em uma feira, às vezes o vendedor não tem como te dar essa informação. Então fica um pouquinho mais difícil nesse caso. Porém, eu vou te ensinar dois métodos agora para você estar utilizando para identificar a sua suculenta através do seu celular. E depois que você sabe a espécie da sua suculenta, você pode pesquisar na internet, né, sobre aquela espécie, e lá vai ter uma infinidade de informações sobre o cultivo daquela espécie. Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês esses dois métodos. Então, pessoal, o primeiro método que eu vou ensinar para vocês é através do navegador do Google Chrome. Então lá no seu celular você vai clicar no símbolo do Chrome, vai abrir o seu navegador e aqui na barra de pesquisa você vai notar que tem um símbolo de uma câmera. Você vai clicar ali e ele vai abrir para você essa tela, tá? Então você vai posicionar a sua suculenta aqui, né, nessa marcação que ele coloca, e vai clicar aqui no botão de baixo onde tem uma lupa. Então, quando você clica no botão, aqui embaixo você vai ver correspondências visuais. É só arrastar e puxar, e aqui ele vai te dar diversas suculentas, né, que são parecidas com a que você mostrou para ele. Então você vai pesquisar, né, vai ver nas imagens aqui qual que mais se aproxima da sua, e você vai descobrir aí o nome da sua suculenta. Por exemplo, no caso da minha, vamos ver aqui qual que é mais parecida com a que eu mostrei. Eu acho que é essa aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, cadê? Eu até passei aqui, ó. Essa aqui é a mais parecida com a que eu indiquei, que é a Echeveria polidones. Então, através desse nome, né, você identifica e fala, essa é bem parecida com a minha. Então, muito provavelmente é a sua suculenta. Então, através do nome, você vai lá no Google,
né? E vai digitar lá o nome dela e vai pesquisar e ele vai te dar um monte de informações sobre essa sua suculenta e a partir dali você vai conhecer mais sobre a sua suculenta. Então esse é o primeiro método. O segundo método, pessoal, é através desse aplicativo chamado PlantNet. É um aplicativo gratuito que você encontra na loja da Google, lá na Google Store, na Play Store, e você pode estar baixando ele, é gratuito e você pode estar utilizando. Então você vai clicar no ícone. Essa é a telinha dele, a telinha principal. O que importa para nós é aqui embaixo, onde está a câmera escrita identificação. Então você vai clicar ali, vai vir para essa tela, você vai clicar em toque para identificar. E aqui é basicamente a mesma situação do Google, tá? Você vai posicionar a sua planta e vai clicar no botão que tira a foto. Tá? Ele vai te mostrar a foto, se você achar que ficou boa, você clica em OK. E aí o programa vai te dar essas opções aqui. Então você tem várias opções para identificar. Então você vai identificar basicamente por folha, que é o método mais simples aí de identificação. Ó, ele mostra aqui, ó, planta não encontrada nesta flora. Por quê? Porque ele está te dando resultados do Brasil. Tá? É a flora do Brasil. Então no Brasil não temos essa espécie de planta, então por isso que ele não identificou. Mas ele te dá um resultado aproximado. Ó, pode ser Echeveria pulidones. Tente identificação pela flora mundial. Então você clica aqui na parte de baixo, ó, identificação. Ele vai para a flora mundial, que também é parecido. Então ele vai te dar aqui, ó, Echeveria pulidones. Tá vendo como o Google acertou aquela hora lá? Era Echeveria pulidones. Então você tem aqui várias fotos, você pode clicar nelas para estar vendo se elas correspondem às fotos da sua Echeveria. Se você falar, ah, não, é bem parecida, é igual, idêntica, então é essa mesmo a Echeveria é a suculenta que ele identificou. Se você quiser, pode clicar em confirmar aqui que ele armazena o nome da sua suculenta em um banco de dados. Então, e se não for, você tem outras, ele te dá outras opções aqui para baixo que você pode estar pesquisando também para até encontrar o nome da sua suculenta. Mas geralmente a primeira é a que ele encontra mais facilmente. Ele dá aqui a porcentagem de acerto, tá? Para você, 74%. Então essa mesma é a Echeveria pulidones. Tá? Então, muito bem, é essa forma que você pode estar utilizando também para identificar. Então esses dois métodos, através do navegador do Google ou através desse aplicativo PlantNet, que ele é gratuito e você não precisa pagar nada para identificar a sua suculenta. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tá? Se ficou alguma dúvida sobre isso, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder para vocês. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus familiares, seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.